Então, Steven, por que tu é contra a renda básica universal? Eu não sou contra a renda básica universal. Mas você sabe que é legal a gente falar de renda básica universal? Porque esse é um assunto que pintou muito na pandemia, né? As pessoas dentro de casa começaram a se questionar se aquilo continuaria, até quando, como as pessoas sobreviveriam, né? Esse subsídio até aconteceu em alguns lugares, Maricá, por exemplo, uma cidade aqui no Rio de Janeiro que, se eu não me engano, teve alguma coisa nesse sentido. Mas a renda básica, ela é uma discussão do começo do liberalismo, né? Tem um founding father, o Thomas Paine, que é um inglês, né, que foi para os Estados Unidos. Ele morreu meio como um pensador maldito, ele fez vários inimigos, né, ao longo da vida dele, mas ele escreveu sobre a renda básica universal, né? Ele falou que ele entendia que a renda básica era uma coisa justa. Isso aqui é no século XVIII? Isso, século XVIII, né? Ali por volta de 1750. Ele escreveu pouco antes da Revolução Francesa sobre isso. Uhum. E ele entendia até que, por exemplo, se você fosse inválido, enfim, você já mereceria um subsídio do Estado para sobreviver, para garantir condições mínimas de sobrevivência, né? Uma questão meio ligada a esse princípio do liberalismo, de uma ideia de justiça social. E os liberais, o liberalismo, né? Quando você pega o início do liberalismo, ele, de uma certa maneira, ele dialoga muito com isso, né? Essa ideia de que você precisa de uma igualdade de condição para competir, e a renda básica, de uma certa maneira, passa por isso. As próprias ideias do Paine foram depois, vamos dizer assim, adotadas, né? Ou pelo menos inspirou ali aquele começo do socialismo utópico. Esse é um tema caro para É interessante porque, assim, essa visão de renda básica universal, hoje, a direita ataca muito como se fosse algo, por exemplo, de esquerda, né? Mas... Não, porque a esquerda é uma coisa muito recente, né? Eu acho que a gente tem discussões políticas interessantes que estão acontecendo ali antes da Revolução Francesa, no começo do iluminismo, no começo do liberalismo, né? Onde o próprio socialismo é uma resposta a tudo isso, né? Uhum. Uma tentativa de diálogo histórico de alguns dos princípios liberais, né? E tem países que já adotaram. A Finlândia, se não me engano, já teve uma experiência com renda básica, o Irã, o próprio Bolsa Família, num certo sentido, tem essa... Então, qual é o objetivo de uma renda básica? É você, na verdade, dar alguma segurança social, né? Você garantir o desenvolvimento de uma determinada região. E a renda básica, ela volta agora com uma discussão, porque a gente sabe que as IAs, elas têm uma grande possibilidade de acabar com a maior parte dos empregos, né? Que a gente conhece. A Amazon acabou de demitir milhares de funcionários, né? Substituiu milhares de funcionários por robôs. Tem aquela cena, né, das pessoas chorando na frente da Amazon e tal. Como que a gente lida com isso, né? Então, você começa a ver algum tipo de liberalismo trazer essa ideia da renda básica universal à tona novamente, né? E é engraçado, né? Porque, de novo, é o liberalismo trazendo, né? Óbvio que a esquerda tem uma visão sobre isso. Essa é uma discussão ampla na esquerda, né? Mas eu tenho visto muita gente, né? Em artigo, podcast, pessoas que são ligadas a um certo solucionismo tecnológico, uma ideia de que a tecnologia soluciona problemas, trazer a experiência da renda básica com uma possibilidade para o futuro. É um assunto brabo. E tu me trouxe agora uma questão que esse pelo menos eu acredito que é mais contra, que é do solucionismo tecnológico. Que tu acredita que a gente não consegue resolver todos os problemas com só tecnologia. Qual que é a tua visão sobre isso? Até porque na FPS mesmo foi a situação. Tu tem lá várias tecnologias na FPS, né, como checkout, player, uma plataforma de educação, mas tu também traz toda a parte de produção visual e tudo mais, porque tu acredita que a gente precisa de algo além disso, né? Cara, a gente vive uma experiência com tecnologia muito pungente a partir da primeira Revolução Industrial, né? Pensa que a coisa que as pessoas conheciam mais rápida era o cavalo, até surgir a locomotiva, por exemplo, né? O quanto o carro mudou a realidade das nossas cidades, né? E depois o telefone, o computador nos anos 90, o impacto que teve, o celular, o smartphone, agora, né, a gente falando de IA, essa percepção de que a gente pode solucionar os problemas do mundo com tecnologia é uma incompreensão da complexidade dos problemas do mundo
inclusive até relacionados à questão da cultura, por exemplo. Né? Então, o solucionismo tecnológico é essa visão, né, otimista da tecnologia e de que a tecnologia pode resolver todos os problemas. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que tem problemas que são problemas da dimensão ética, tem problemas que são da dimensão política e a gente precisa, de uma certa maneira, entender que a experiência tecnológica é, acima de tudo, uma experiência também humana, né? Então, eu acho que tudo tem que ser feito com parcimônia. Quer dizer, a gente não pode ignorar. Você falou da FPS. A gente não pode ignorar que a gente vive num mundo onde a tecnologia está posta, certo? A gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial. Alguns dizem que é a 8ª. E essa revolução, ela é uma revolução que ela impele o mundo a olhar para a tecnologia como um tsunami social. A tecnologia está posta. Então, será que não é o caso da gente tomar as rédeas da tecnologia, direcionar a tecnologia para aquilo que a gente entende que é menos desumanizante, menos nocivo para a sociedade? Como você cria uma educação emancipatória com tecnologia, por exemplo? Né? Eu acho que essa é a questão. E essa questão da tecnologia emancipatória seria o quê? Por que tecnologia? O que tu quer dizer com emancipação através da educação? Cara, emancipação, né? Eu acredito muito que tem 2 palavras para mim que são extremamente caras e a gente pode falar delas. A primeira é autonomia, a segunda é alteridade, né? As 2 são fáceis de lembrar porque elas começam com a letra A. Autonomia é essa capacidade que a gente tem de alguma maneira, aumentar o nosso livre-arbítrio, aumentar o nosso juízo, né? O nosso repertório para fazer escolhas éticas, né? e políticas com mais capital, com mais habilidade de lidar com a nossa maneira de escolher, com a nossa forma de escolher. Né? A gente sempre acha que a gente está tomando decisões ou fazendo escolhas de uma maneira livre, né? Mas tudo diz respeito à quantidade de conhecimento que você tem, né? Ao espectro de decisões que você pode tomar. E se a sua visão de mundo é uma visão limitada, seu espectro é limitado, né? As opções são limitadas, né? Por exemplo. Então, esse é um problema da democracia, por exemplo. Né? Você ter democracia quando você tem pouco repertório para discutir as questões democráticas, você acaba tendo uma consciência política despolitizada, né? Então, quando a gente fala de uma educação emancipatória, essa educação que traz autonomia para as pessoas, que ajuda as pessoas a fundarem o próprio olhar, né? Eu acho que a IA é extremamente poderosa para isso, porque a IA ela consegue, de alguma maneira, dentro dessa educação de massa, ela consegue criar uma educação adequada ao lugar social da onde aquela pessoa está olhando, ao repertório que aquela pessoa tem. Então, você consegue criar uma educação que, de alguma maneira, dialoga com uma condição daquele indivíduo, né? Você não está simplesmente massificando a partir de uma sala de aula, né? Isso é extremamente poderoso, cara, né? Então, eu acho que a gente consegue criar a educação emancipatória a partir da tecnologia. Mas é óbvio que a gente precisa ter empresas que se interessem a fazer isso. Né? Eu diria que assim, bom, tem nós, né? Tu trabalha na educação, eu trabalho na educação também, e a gente tem feito trabalhos aqui agora juntos para poder levar isso para as pessoas. Mas, além disso, né, tem a Khan Academy, que é uma empresa também que está trabalhando muito forte, e eu vejo que existe um movimento para isso, e eu não consigo ver de que outra forma aconteceria. Porque, como tu falou, hoje a educação é massificada, a educação, claro que assim, ela teve um motivo, e a gente pode até entrar nisso, eu sei que tu vai ter bastante conteúdo para falar sobre isso, por que ela começou desse jeito, mas eu percebo que a educação não mudou muito nos últimos, talvez, 100 anos, né, desde que a gente começou a industrializar as coisas, e o formato de educação parece que não tem mudado tanto, e hoje a gente tem a possibilidade de ter uma educação individualizada, né, onde a IA vai conseguir, por exemplo, como tu falou, reconhecer em que estágio tu tá de um certo conhecimento, entender tua realidade através, seja do teu ambiente ou do que tu vai descrever para ela, entender o teu repertório através das tuas frases, daquilo que tu diz, para conseguir até mesmo expandir. Foi uma coisa muito interessante que tu falou agora, quando a gente almoçou juntos,
O dicionário brasileiro tem 40 mil palavras, a gente só usa 600, é isso? O VOLP, né? Ele tem milhares de palavras, né? Dezenas de milhares, e a gente usa 700, 800 palavras, né? O brasileiro médio. Uhum. É como se você ignorasse o significado da maior parte das palavras na língua portuguesa. E se você parar para pensar, todas essas palavras, elas contêm ideias, elas contêm uma história, né? Elas contêm um contexto onde foram criadas, elas ajudam a gente a interpretar melhor a realidade, elas diminuem os deslizes semânticos, né? Então, elas ajudam a gente a raciocinar melhor. Quer dizer, a gente vem diminuindo, reduzindo cada vez mais nosso vocabulário, né? Uhum. Isso é quase um clichê, né? De se dizer, o 1984, aquele livro do George Orwell, né? Cria lá a novilíngua, que é uma língua que vai reduzindo as palavras, e isso é uma forma de dominação. Uhum. Óbvio, você conhece menos palavras, você tem menos articulação, menos capacidade de expressar suas ideias, né? Vai expressar suas ideias de uma outra forma. Só que também a gente não pode ficar defendendo sempre uma erudição, né? A cultura é viva, ela é rica, ela está sempre criando novas palavras. O que eu acho é que a gente não pode ignorar que existe aí um déficit, né, com a língua portuguesa. A IA, por exemplo, tem uma forma de lidar com isso. Sei lá, aprimorar o português a partir do Machado de Assis. Imagina uma IA com Machado de Assis, né, no WhatsApp, conversando com você, melhorando o teu português.